Nesta segunda parte do Fora do Jogo vamos falar de um torneio de basquetebol de nome Dom Bosco que se realizou no fim de semana de 28 a 30 de dezembro. Foi organizado pelo Centro dos Antigos Alunos Salesianos e comigo tenho o presidente deste centro, Francisco Miranda. Boa noite, Francisco. Boa noite. Obrigada mais uma vez pela sua presença no Fora do Jogo. Este é um torneio que não se realiza pela primeira vez. Aliás, realizou-se pela primeira vez com o Sub-18, mas não é a primeira vez que se realiza com este nome, Torneio Dom Bosco. Não é. Realizou-se durante 3 anos, nesta altura do Natal, mas era um torneio dedicado a outro escalão, na altura iniciados, hoje em dia chama-se Sub-14. E foi na década de 90 que se realizou. Foram 3 anos, mas depois, por inerências da vida desportiva do centro, parou-se com esse torneio, manteve-se o outro de mini-basquete, que se realiza no último fim de semana de maio de cada ano, e este, agora com a vinda, o regresso do Nuno Perdigão a casa, ele falou-me em setembro, para ver se podia organizar um torneio. À partida eu fiquei um bocado renitente com a ideia, porque achava que era muito pouco tempo para organizar um torneio daquela envergadura, mas depois, com o trabalho dele e do diretor do escalão, o Mário Ferreira, a coisa acabou por correr bem e foi um sucesso. Porque o escalão de Sub-18, Francisco? Por ser o escalão em que o Nuno está, nesta altura, a treinar? Exatamente, porque é o escalão que o Nuno está a treinar, foi ele o grande impulsionador do torneio. E, portanto, seria lógico que fosse o escalão pelo qual ele é responsável, não é? E qual é o balanço que se faz desta iniciativa? É extremamente positivo em todos os aspectos. No aspecto desportivo, deu-se a conhecer os atletas dos salesianos, eles mostraram-se, conseguiram evoluir e ao longo do torneio conseguiram fazer uma coisa que normalmente não fazem, que é fazer 3 jogos seguidos em 3 dias. Isso deu-lhes alguma ajuda para o resto do ano em termos de competição, porque vão jogar agora 2 dias seguidos, já numa fase prévia para apurar para a final distrital, né? Isso já lhes dá alguma vantagem, porque já conseguiram ganhar ritmo e, acima de tudo, porque conseguiram jogar com equipas de outro nível, especialmente a Ovarense, a Associação Desportiva Ovarense e o Dragon Force, antigo Futebol Clube do Porto, porque são equipes profissionalizadas, que fazem outro tipo de trabalho que nós não fazemos porque não temos condições para o fazer, não é? E isso deu-lhes alguma tarimba para o futuro, para poderem demonstrar melhor as suas capacidades basquetebolísticas. Quantos jovens participaram? Portanto, foram 6 equipes, em média cada equipa levou 12, 14 atletas. É só fazer as contas. É só fazer as contas, como diria algum político nosso. Apesar do Salesianos ter ficado em último lugar, não deixa de ser uma iniciativa importante em que, como disse, os atletas aproveitam também para se dar a conhecer e para se mostrar e para se valorizarem. Exatamente. É isso. O nosso objetivo realmente era pôr os miúdos com 16, 17 anos a competir, a mostrarem-se, porque realmente, especialmente no último dia, esteve muita gente, o pavilhão esteve cheio, teve muita gente, e eles mostraram-se, ganharam outro ânimo para o resto da época que ainda se avizinha. E, portanto, foi positivo porque conseguiram jogar com atletas que têm outras condições de trabalho e eles viram que realmente não são assim tão mais fracos que os outros. A força de vontade levou-os a superarem-se e ficaram em último lugar por 1 ponto, porque no jogo do 5º e 6º lugar perderam por 1 ponto com a Juventude Passense, não é? Portanto... Pelo que sei, todos os participantes deram os parabéns à excelente organização. É compensador receber um elogio deste género depois de tanto esforço? É óbvio que sim, não é? É óbvio que é compensador e acima de tudo, vindo de quem vem, não é? Porque os elogios vieram do professor Mário Leite, que neste momento está com os Sub-18 da Associação Desportiva Ovarense, mas já esteve com a equipa profissional. Veio do João Tiago Silva, que é o selecionador distrital da Associação de Basquetebol do Porto no escalão de Sub-16, que foi uma das equipes que participou. Veio indiretamente do professor Moncho Lopes, que é o responsável do basquetebol do Futebol Clube do Porto, agora Dragon Force, que elogiou também a organização do torneio, e mesmo todas as outras pessoas que gravitaram à volta do torneio acharam que realmente estava bem organizado, horários cumpridos,
uma coisa que normalmente não existe nestes torneios particulares, que foi o ter havido árbitros oficiais, não é? E depois a final ter sido apitada, em minha opinião, pelo melhor árbitro nacional que nós temos, que é o Fernando Rocha, não é? Portanto, acho que foi agradável ter ouvido os elogios por parte de todos os intervenientes. Francisco, que meios técnicos e humanos envolve a organização de uma iniciativa deste género? Olha, em termos humanos, nós temos que dar realmente o valor a quem o tem. O Nuno Perdigão e o Mário Ferreira foram realmente a alma e o coração do torneio. Depois teve o resto da direção por trás e mais uma ou outra pessoa que foram estando ali permanentemente a ajudar durante a organização do torneio e o pré-torneio, porque temos todo o trabalho para ser feito. Em termos logísticos, envolveu algum material que nós não tínhamos, que foi adquirido, os backdrops, as estruturas metálicas, os monitores no pavilhão, porque as entrevistas aos treinadores foram gravadas diretamente e estavam a passar em direto durante a entrevista. Para que todos os espectadores pudessem ver, exatamente, colocámos ou melhor, o colégio, a direção do colégio, colocou-nos dois plasmas de grandes dimensões para se poder ver as entrevistas em direto. E depois todo aquele trabalho que está por trás de quem é que se preocupa em arranjar a água para as equipes todas, o não faltar em bolas. Desde o pormenor mais pequenino até às coisas mais significativas, não é? Exatamente. E em termos de público, como é que foi a participação? Olha, na sexta-feira à noite, na primeira jornada, foi razoável, esteve gente suficiente para um jogo de basquete de formação. No sábado de manhã, como é lógico, a gente já contava com pouca gente, porque é de manhã e os jogos começaram cedo, às 9 da manhã, não é? Sábado à tarde já esteve muita gente e realmente no domingo, o pavilhão tem 2 bancadas, normalmente só utilizamos uma, na parte da tarde, no domingo, tivemos que abrir a outra bancada, porque já não cabia toda a gente numa bancada só. Não é? Foi excelente para divulgar a modalidade e para divulgar o nome dos salesianos. Acha que o facto do torneio ter sido de escalão de sub-18 levou mais ou menos adeptos do que se fosse sub-14, não sei, isso é sempre uma incógnita, não é? Pois. Porque normalmente tem muita gente do Centro dos Antigos Alunos a acompanhar as equipes. É óbvio que nesta época, realmente a equipe que mais garantias nos dá de poder atingir resultados desportivos é o escalão de sub-14, porque inclusive esteve na fase final distrital, ficou em 4º lugar, foi apurada para o Campeonato Nacional, que começou este fim de semana, e realmente a equipa que em termos desportivos nos dá mais garantias. Não digo que tivesse menos gente se fosse outro escalão, mas este escalão realmente estava a precisar de um torneio, porque não se faz torneio nenhum deste escalão na associação, e portanto trouxe gente suficiente. Francisco, uma semana antes deste torneio realizou-se um clínico para treinadores que se chamou o Clínico Dom Bosco, Formação para o Escalão Sénior. Em que é que consistiu esta iniciativa? Foi uma iniciativa que nós tomamos a par do torneio para treinadores da associação, para divulgar o trabalho que se tem feito, que se pode vir a fazer, e para lhes dar mais alguns conhecimentos, porque os preletores realmente eram de nome pesado, não é? Porque começamos pela arbitragem com o Fernando Rocha, depois tivemos o professor Jorge Araújo na apresentação de um tema que é importante, liderar para motivar, não é? Depois tivemos o Rui Alves, que é um ex-atleta nosso e que neste momento é selecionador nacional e treinador Euroleague. Tivemos o Zé Ricardo, que é um treinador de uma equipa profissional, do Basquete Clube de Barcelos, não é? E depois tivemos mais um selecionador nacional. Portanto, foi um trabalho agradável, com boas condições, numa sala ótima para se poder fazer esse tipo de trabalho. Depois houve uma parte prática no pavilhão, em que foi a nossa equipa de sub-18 que estiveram a servir para poder trabalhar e para os treinadores fazerem as demonstrações que queriam fazer, e o resultado foi positivo, porque realmente as pessoas também no fim do clínico, toda a gente elogiou. É uma iniciativa para repetir? É. Eu disse no final do torneio, quando estava a dar 2 palavrinhas para encerrar o torneio, que tanto o torneio como o clínico vão ser para repetir. Francisco, obrigada.
por ter estado no Fora do Jogo. Parabéns por mais uma excelente organização, de mais uma iniciativa do Centro dos Antigos Alunos Salesianos, e até uma próxima oportunidade. Eu aqui agradeço e um bom 2013 também. Igualmente, obrigado. Apresento-lhe agora a capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã, terça-feira. Podemos ver que o grande destaque fotográfico é dedicado ao protocolo assinado entre o Módicos e os chineses do Zhuhai Mingxi, que escolheram o clube sandinense para a nova academia, em Gaia. Todos os pormenores acerca deste tema podem ser consultados nas páginas 2 e 3. No canto superior esquerdo, a notícia que marca o fim de semana do hóquei em patins. Dragões incendeiam a luz é o título relativo aos confrontos no final do jogo entre Benfica e Futebol Clube do Porto, jogo em que os azuis e brancos venceram por 6-4 e regressaram à liderança. Mais abaixo, nota para o aniversário dos restauradores avintenses, 89 anos de luta pelo desporto, é o título da reportagem que pode ser lida na página 11. Na página 8, os destaques do futebol nacional. Empates marcam o arranque da Segunda Liga e Espinho entra a vencer em 2013 são temas mais desenvolvidos no interior desta secção de desporto do Jornal Audiência. Já no que respeita ao futebol distrital, Vila Futebol Clube Dominadores entra em 2013 com goleada, é o destaque da divisão de honra da Associação de Futebol do Porto. Golpilhares e São Félix partilham liderança na primeira divisão Série 1 e, no que respeita à segunda divisão, Canelas 2010 não cede e mantém-se invencível. Na página 4 tem lugar o futsal nacional, com o título Leões derrubam Águias, e para acabar a coluna da esquerda, espaço para o handball, modalidade em que o Módicos mostrou as garras aos australianos. A fechar, lugar para o desporto motorizado, que pode ser acompanhado nas páginas 6 e 7. Portugueses de África à América do Sul é o título escolhido para a reportagem sobre as competições em que Portugal estará representado ao nível do Africa Race e do Dakar. São estes os destaques que podem encontrar amanhã na secção de desporto do Jornal Audiência, numa banca perto de si. Tempo agora para os destaques do futebol distrital com Johnny Lino. Boa noite, Johnny. Boa noite. Antes de mais, desejo-te um 2013 em grande, repleto de sucessos pessoais e profissionais. Igualmente, obrigado. E por falar em sucessos, se calhar começávamos pelos invencíveis, não é? Acho que é importante que falemos das duas únicas equipas que ainda não perderam nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto, que são o São Félix da Marinha, São Félix, como alguém que queira que nós digamos, e o Canelas de 2010, não é? Exato. Antes de mais, queria desejar uma boa noite aos telespectadores e espero que tenham tido umas boas entradas em 2013 e já agora a toda a gente aqui presente também. De facto, há duas equipas que primam pela ausência de derrotas, que é o São Félix na primeira distrital e é o Canelas 2010 na segunda distrital. São duas equipas do Concelho de Gaia e que estão a fazer até ao momento excelentes campeonatos, principalmente o Canelas 2010, porque, como toda a gente sabe, é uma equipa que regressou, ou por outra, não regressou porque os seus dirigentes querem fazer a separação, mas é uma equipa que nasceu precisamente em 2010 e que está, portanto, a lançar-se este ano no futebol sénior. Tem uma equipa bastante competitiva, com jogadores com muita experiência nestas divisões e daí, se calhar, estes bons resultados que têm obtido até ao momento. Quanto ao São Félix, é uma equipa já muito madura nesta primeira distrital. É uma equipa que tem portanto, um conjunto de jogadores que já se conhece há muitos anos. O próprio treinador está no clube há muitos anos. E este está ano muito bem oleada, não é? Esta máquina. Exatamente, a máquina está muito bem oleada, toda a estrutura já se conhece há bastante tempo, portanto, e estes resultados não surpreendem ninguém. O São Félix este ano está a fazer um campeonato com um objetivo definido, embora não o queiram assumir para já, mas toda a gente percebe qual é o objetivo. Talvez por amuleto. Curioso que o São Félix da Marinha nunca jogou na divisão de honra da AF Porto. Será que é esta época, Johnny? É o São Félix da Marinha, portanto, dito pelo próprio presidente Luís Oliveira, é o único clube que nunca subiu e nunca desceu, portanto, desde a criação da primeira distrital que se encontra nesta divisão.
À partida tudo indicará que sim, agora tudo também depende da pressão que vai surgindo com o decorrer do campeonato. Estamos quase a meio já da prova, portanto falta uma jornada para chegarmos ao fim da primeira volta. Houve aqui alguns resultados que permitiram, ou melhor, que não permitem à equipa neste momento ter mais pelo menos 4 pontos. Foram os 2 últimos jogos em casa, principalmente este último com o Labrense e com o Progresso. Onde a equipa esteve a vencer e acabou por se deixar empatar. Mas, à parte disso, o futebol que apresenta é um bom futebol e está com justiça no primeiro lugar. Curiosamente, quer o São Félix da Marinha, quer o Canelas contam com 37 golos marcados. Exatamente. Portanto, ou melhor, surpreende mais, se calhar, estes números do São Félix devido à forma de jogar da equipa. Porque até este ano a equipa jogava muito na expectativa, mais à espera do adversário, digamos, jogava em transição, em saídas rápidas para o ataque. E este ano não, há jogos onde de facto a equipa entra a mandar no jogo e já conseguiu alguns resultados bastante expressivos e também não surpreende porque a frente de ataque da equipa também é muito bem constituída. Johnny, passando agora ao nosso périplo pelas 3 divisões da AF Porto, começava pela divisão de honra e pelo empate do Oliveira do Douro no Nogueirense ontem. O primeiro empate da era Alexandre Ribeiro. Exatamente, portanto desde que o Alexandre Ribeiro entrou no Oliveira do Douro a equipa só sabia ganhar, alcançou 3 vitórias seguidas e igualou a melhor série da equipa, precisamente 3 vitórias, também logo no início do campeonato, apesar de ainda estar dentro da melhor série, porque leva 4 jogos sem perder. Portanto, isto proporcionou um salto qualitativo à equipa, ocupa agora neste momento o 7º lugar, há um mês atrás estava perto das zonas de despromoção. Portanto, vemos que a mudança de treinador aqui neste aspecto foi benéfica e abanou com os jogadores e tem correspondido, para além do facto de ainda não terem sofrido nenhum golo nestes 4 jogos. Esta 16ª jornada da divisão de honra ficou marcada pelos empates, não é? Temos 4 empates. Exatamente. Aliás, foi uma jornada de empates em quase todas as séries da Associação de Futebol do Porto. Portanto, é uma jornada pós-festas. As equipas ainda se estão a adaptar ao ritmo, ainda estão a tentar voltar ao ritmo antigo. Portanto, é normal que estes resultados aconteçam, isto embora os campeonatos não tenham parado mais do que uma semana. Ao contrário do que costuma ser, não é? Ao contrário do que costuma ser, normalmente há sempre 2 semanas de paragem. Este ano apenas houve uma semana de paragem em cada divisão, portanto a competitividade esteve sempre ao rubro em todos os campeonatos. Portanto, tivemos o Irmesinde que empatou com o Lixa que continua em primeiro lugar. Exatamente, o Lixa perdeu 2 pontos em casa do último classificado, foi um jogo muito bem disputado, mas o Irmesinde acaba por demonstrar que afinal se calhar o último lugar não é propriamente a posição que merecia nesta altura. O Irmesinde é uma equipa nova, subiu este ano, está a ter algumas dificuldades, já mudou inclusivamente de treinador, mas tem um bom conjunto e penso que aos poucos vai até ao fim da época, penso que poderá conseguir sair desta posição ingrata. Quem aproveitou este empate do Lixa para se aproximar mais foi o Perafita. Exatamente, o Perafita que também já não vencia algumas jornadas, este fim de semana venceu, ganhou em casa ao Sobrado por 2-0, portanto, e conseguiu encurtar distâncias para o primeiro classificado, neste caso o Lixa, portanto também temos aqui a competitividade bastante acesa. Nesta jornada, resta-me ainda salientar-se Dragões Sandinenses que se impuseram frente ao Baião, por 3-1, não é? Exatamente. Esta vitória penso que estava a fazer falta à equipa. Veio dar uma lufada de ar fresco. Exatamente, porque apesar de as equipas continuarem muito próximas umas das outras, o Dragões Sandinenses estava numa posição muito ingrata, estava logo acima da linha d'água, e este resultado veio, apesar de não trazer uma distância pontual para os outros muito grande, mas veio trazer outro ânimo à equipa que, pronto, poderá... E 13ª posição, que até pode ser exatamente, um bom exatamente. Agora, este resultado só poderá ter frutos se na próxima jornada, frente ao Candal, a equipa conseguir outro bom resultado. Senão, não valeu de nada. Sem dúvida. Johnny, passando para a primeira divisão Série 1, o Sporting da Cruz
o último classificado, sofreu uma derrota pesada contra o Valadares. Exatamente, o Valadares, que é uma equipa que está aos poucos a conseguir colher os desaires, os frutos dos desaires dos dois primeiros classificados, portanto que vão ali numa luta bastante acesa pelo primeiro lugar. Maria, não é? Exatamente, ocupam os dois a primeira posição com 40 pontos. O Valadares vem um bocado no género do outsider atrás e neste momento já só tem 6 pontos a menos que os dois primeiros. 34, é uma equipa que é basicamente a mesma equipa da época passada, uma equipa bastante forte, bem constituída, bem orientada pelo Paulo Alexandre e que está a fazer um campeonato que se calhar está a surpreender muita gente, precisamente por ser uma equipa que vem da segunda distrital. Mas o plantel que tem dá garantias de fazer um excelente campeonato. Neste momento praticamente garantiram a manutenção, agora vão por outro objetivo mais além. Johnny, se calhar ia à jornada anterior e falava um bocadinho contigo, sei que estiveste presente no derby que opôs Golpilhares e São Félix, em que o São Félix ganhou por 2-0. Como é que viste este jogo? Exatamente, foi um jogo bastante disputado, portanto eram os dois primeiros classificados, o Golpilhares tinha voltado à liderança e queria acabar o ano na primeira posição, contudo o São Félix acabou por se impor de uma forma justa e correta, portanto a equipa aproveitou as poucas oportunidades de que dispôs. O jogo foi bastante equilibrado, principalmente a meio campo. O Golpilhares também no início da segunda parte dispôs de algumas oportunidades para empatar o jogo, visto que foi para o intervalo a perder, mas não conseguiu ser tão eficaz e o São Félix acabou por aproveitar depois já nos minutos finais da segunda parte o balanceamento ofensivo do Golpilhares e acabou por sentenciar o jogo de uma forma justa. Voltando à 16ª jornada da Série 1 da primeira divisão, o Vila goleou o Bogadense por 6-0. Exatamente, foi a goleada mais expressiva desta jornada, 6-0, portanto veio impor aqui, ou melhor, veio quebrar uma série de maus resultados que a equipa do Gonçalo Silva estava a ter, 3 derrotas seguidas que atiraram a equipa para o meio da tabela. Neste momento uma vitória gorda que vem trazer moral à equipa e pode trazer bons resultados nas próximas jornadas. Tivemos também um derby, Senhora da Hora Lessa, que acabou empatado a 3 golos. Os derbys nesta série são bastantes, é? Muito frequentes, há muitas equipas do mesmo concelho e o Senhora da Hora está numa boa posição, conseguiu recuperar do mau início de época, ao contrário do Lessa do Balio, continua ali na parte final da tabela. Foi um jogo bastante emotivo e com incerteza no resultado até o final, terminou empatado e de uma maneira justa. Na Série 2, o Castelo da Maia, que era segundo, ganhou 4-0 ao Gens. Exatamente, foi um bom jogo de futebol. O Castelo da Maia é um dos candidatos à subida da divisão, impôs a sua força e neste momento ainda as equipas penso que se estão a adaptar àquilo que aconteceu com o Leões de Ceroa e falo principalmente daquelas equipas que na altura em que a equipa de Passos Ferreira desistiu, que era o Ateense e o Pedrosos. A partir daí os resultados destas duas equipas não foram os melhores, já caíram, estão a meio da tabela e neste momento tanto o Citânia de Sanfins como o Castelo da Maia é que colheram os frutos dessa situação e ocupam os 2 primeiros lugares. Pedrosos, que subiu 3 posições com a vitória por 2-0 no reduto do Folgosa da Maia. Exatamente, Folgosa da Maia, que em virtude da desistência é o último classificado e mudou inclusivamente de treinador também. Este jogo já se estreou no banco o Hugo Reis, que é filho de Mário Reis, antigo treinador do Salgueiros. Portanto, contudo não conseguiu dar a volta aos maus resultados e a equipa continua a somar derrotas e o Pedroso aproveitou bem essa situação para ganhar uma lufada de ar fresco e voltar à luta pela subida da divisão. Johnny, passando à segunda divisão Série 1, devagarinho o Arcozelo lá vai ganhando mais uma posição para cima, não é? Exatamente, este fim de semana venceu em casa do Desportivo de Portugal por 3-1, conseguiu mais um excelente resultado e neste momento já é quinto classificado com 25 pontos e já está muito próximo dos lugares de subida. Portanto, aquele abanão do Alfredo Mendes há umas jornadas atrás fez bem à equipa, porque a partir daí nunca mais perdeu. Podia também ter tido o efeito contrário, não achas? Sim, estas situações dependem do poder de encaixe e do ambiente que existe no balneário. Vê-se por aqui, por esta série de bons resultados, que tanto a equipa estava com o treinador, claro, e aquele abanão serviu para acordar os jogadores e de facto os bons resultados têm-se sucedido e o Arcozelo aos poucos vai-se chegando ao topo. O mesmo acontece com o Torrão,
que continua a somar vitórias e já está em 7º lugar. Exatamente, o Torrão, que sofreu uma baixa neste mercado de inverno, perdeu o João Reis para o Prafita, o João Rodrigues, peço desculpa, um jogador dos mais influentes na equipa. Aliás, era o melhor marcador da equipa, com 5 golos, mas neste jogo ainda não sentiu a falta dele, conseguiu uma boa vitória e está a fazer um campeonato bastante acima das expectativas e dentro das expectativas dos seus dirigentes, mas muito acima daquilo que era esperado, tendo em conta as últimas épocas da equipa. João, isso no início deste bloco do futebol distrital destacamos as equipas que ainda não perderam. Agora eu destaco o Estrelas de Fanzres, que é a única equipa da Associação de Futebol do Porto que ainda não ganhou esta época. Exatamente, tem esse selo, a equipa que ainda não conseguiu vencer. É sempre ingrato porque olhamos para a classificação e vemos o Estrelas de Fanzres apenas com 1 ponto conquistado em 14 jogos já realizados, só apontou 3 golos e já sofreu 31, portanto é daquelas equipas que saiu do trânsito dos amadores para este campeonato distrital. E está a sofrer na pele o facto da competitividade de um campeonato para o outro ser muito diferente e, portanto, o último lugar acaba por ser sempre ingrato, ainda para mais sem ganhar, mas pronto, penso que poderá ainda ter condições para alterar a situação, mas o desânimo também se instala e temos casos no futebol nacional em que quando há desânimo nem com a baliza aberta às vezes se marcam golos. Ainda é pior, não é? Ainda é pior, exatamente. Nesta Série 1 da 2ª Divisão, no próximo fim de semana há um jogo entre 3º e 4º classificado, Melres e os Lusitanos, que vai medir forças pelos lugares cimeiros, não é? Exatamente, o Melres que este fim de semana perdeu com o Canelas 2010, com algumas queixas pelo meio do trabalho do árbitro, mas é uma equipa que também está a fazer um excelente campeonato. Aliás, há 2 anos a equipa esteve perto de conseguir a subida de divisão. O ano passado não fez um campeonato muito à medida daquilo que estava à espera e este ano voltou aos bons resultados, está no 3º lugar e penso que tem condições para ainda se intrometer na luta pelos lugares de subida. Na Série 2, Pena Maior e Livração continuam largamente isolados. Exatamente, aqui como já tínhamos falado há alguns programas atrás, julgo que só uma catástrofe tirará estas 2 equipas da primeira posição. Continuam a somar vitórias nos jogos realizados até o momento, tem uma diferença pontual já bastante alargada. 10 pontos do 2º para o 3º. Exatamente, agora é só gerir o resto do campeonato até ao fim e tentar manter esta posição. Penso que a luta será entre os 2 para saber quem é que fica em primeiro lugar, porque acho que as 2 primeiras posições nesta série já estão atribuídas. Eu acredito que não seja fácil motivar, por exemplo, os atletas do Estrela de Fanzres para continuar a época, mas, por exemplo, aliás, desculpa, não era Estrelas de Fanzres, sim, Estrelas de Fanzres que falamos há pouco, que seria a equipa que ainda não ganhou esta época. Mas, por exemplo, numa altura em que temos estas 2 equipas, Pena Maior e Livração, que já estão tão isolados no topo da tabela, achas que é sempre fácil motivá-los pelos melhores resultados? Nós sabemos que o futebol não é uma ciência exata, é um jogo incerto e o que hoje pode estar a correr bem, amanhã pode começar a correr mal, basta apenas uma série de maus resultados, 2 jogos sem ganhar, pode alterar aí muito a classificação. Agora, normalmente na cabeça dos jogadores, e isso não foge à regra em nenhum escalão, portanto a mentalidade é sempre vencer, portanto uma equipa que vence quer sempre mais. Não é? Exatamente, isso também depende depois do tratamento que existe no balneário, da tentativa do treinador em aglomerar os jogadores todos no mesmo pensamento, sem manias de superioridade relativamente aos outros adversários. Portanto, eu penso que a base das vitórias está sempre no respeito pelo adversário, porque ninguém é invencível. Claro. E estas 2 equipas, portanto, aliás já perderam, inclusive, uma vez, pelo menos cada uma, mas se entrarem sempre com respeito pelo adversário, acabam por mostrar a sua superioridade e acabam sempre por vencer. Sónia, para a semana voltamos para falar do futebol distrital. Obrigada. Obrigado. E até segunda-feira. Até segunda-feira, obrigado. Fica por aqui este primeiro Fora do Jogo de 2013. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, fique na companhia da RTV. Não fique de fora do Fora do Jogo.